Anna Hoffman trabalhava como inspetora de segurança química em uma instalação de processamento industrial em Hamburgo, na Alemanha. Sua função exigia avaliar protocolos de armazenamento de materiais perigosos, testar sistemas de contenção e verificar a conformidade com as normas federais de segurança. O cargo envolvia riscos documentados. Os trabalhadores manuseavam compostos voláteis diariamente e incidentes de exposição apareciam nos relatórios trimestrais de segurança apresentados ao Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. O empregador de Anna fornecia cobertura de seguro de vida obrigatória para todo o pessoal designado para zonas de alto risco. Os termos da apólice listavam um pagamento substancial. Stefan Weber, seu marido há 4 anos, cuidava das finanças da casa e mantinha cópias de toda a documentação do seguro em um armário trancado em seu apartamento. Stefan trabalhava como coordenador financeiro para uma empresa de logística de médio porte no distrito portuário de Hamburgo. Suas responsabilidades incluíam processamento de faturas, cronogramas de pagamento de fornecedores e contabilidade básica. O emprego oferecia estabilidade, mas possibilidades limitadas de crescimento. Os colegas o descreviam como detalhista e reservado. Ele raramente discutia assuntos pessoais no escritório e mantinha limites profissionais com os colegas de trabalho. Stefan morava com Anna em um apartamento de 2 quartos que alugavam no distrito de Altona, a uma curta distância da estação S-Bahn. Seu casamento parecia funcional para observadores externos. Os vizinhos ocasionalmente os viam saindo juntos nas manhãs de sábado para fazer compras ou voltando à noite com mantimentos. Os colegas de trabalho de Anna conheciam Stefan apenas por breves menções durante conversas no almoço. Ela o descrevia como solidário, mas distante, ocupado com obrigações de trabalho que deixavam pouco tempo para discussões prolongadas. Stefan disse ao seu supervisor que a agenda de Anna dificultava o planejamento. Seus turnos variavam de acordo com as necessidades da empresa, e inspeções de emergência às vezes exigiam pernoites em locais de processamento remotos. Em particular, tensões haviam surgido. Stefan se ressentia do salário de Anna, que excedia o dele por uma margem significativa. Durante discussões, ele mencionava a renda dela e sugeria que ela o tratava como financeiramente dependente. Anna respondia que contribuía mais porque seu trabalho justificava uma remuneração maior. Ela disse a um colega que Stefan ficava na defensiva quando ela mencionava despesas domésticas ou sugeria um planejamento financeiro conjunto. O colega lembrou mais tarde que Anna evitava discutir seu casamento em detalhes, mas indicava que o relacionamento havia se tornado tenso. Stefan havia começado um caso aproximadamente 8 meses antes da morte de Anna. O relacionamento começou por meio de um aplicativo de namoro que ele acessava discretamente durante o horário de trabalho. Ele se conectou com Julia Schneider, uma assistente administrativa de 29 anos, empregada por uma empresa de distribuição farmacêutica, localizada perto do centro da cidade de Hamburgo. Julia havia terminado recentemente um relacionamento de longo prazo e se descrevia como alguém que buscava uma conexão sem compromisso imediato. Seu perfil indicava interesse em viagens, restaurantes finos e independência financeira. Seus encontros iniciais ocorreram em cafés distantes do local de trabalho e da área residencial de Stefan. Ele usava dinheiro para pagamentos a fim de evitar registros de transações. Julia disse posteriormente aos investigadores que Stefan se apresentou como separado e aguardando a finalização do processo de divórcio. Ele alegou que Anna se recusava a cooperar e ameaçava disputas legais prolongadas sobre bens compartilhados. Julia aceitou essa narrativa sem solicitar verificação.
O relacionamento deles se intensificou nos meses seguintes. Stefan visitava o apartamento de Julia várias vezes por semana, marcando encontros durante o horário em que Ana trabalhava no turno da noite ou passava a noite em locais remotos. Stefan apresentou a Julia reclamações detalhadas sobre seu casamento. Ele descreveu Ana como controladora e desdenhosa em relação à sua carreira. Ele alegou que ela zombava de sua renda e usava seu salário mais alto para justificar decisões unilaterais sobre sua situação de vida. Julia simpatizou e encorajou Stefan a priorizar sua própria felicidade. Ela sugeriu que ele merecia um tratamento melhor e questionou por que ele permanecia em um relacionamento que causava frustração contínua. No 6º mês de seu caso, Stefan começou a mencionar a apólice de seguro de vida de Ana durante conversas com Julia. Ele mencionou o valor da cobertura e explicou que a apólice o designava como único beneficiário. Ele descreveu o local de trabalho de Ana como inerentemente perigoso, observando que incidentes de exposição a produtos químicos ocorriam com certa regularidade e que fatalidades, embora raras, haviam sido documentadas no histórico operacional da instalação. Julia perguntou se Stefan temia pela segurança de Ana. Ele respondeu que Ana descartava as preocupações e tratava o risco como uma parte aceitável de sua função. Julia afirmou mais tarde que o tom de Stefan durante essas discussões mudou de preocupação para especulação. Ele questionou em voz alta como funcionava o processo de seguro e se o pagamento ocorria rapidamente após uma fatalidade no local de trabalho. Ele mencionou que os acidentes industriais muitas vezes resultavam em investigações imediatas, mas raramente produziam evidências de negligência, a menos que as falhas no equipamento fossem óbvias. Julia achou as conversas desconfortáveis, mas não questionou o foco de Stefan. Ela presumiu que ele estava processando a ansiedade sobre a ocupação de Ana, em vez de sugerir algo deliberado. O comportamento de Stefan mudou durante esse período. Ele pesquisou sintomas de exposição a produtos químicos, procurou fóruns online que discutiam protocolos de segurança industrial e revisou reportagens arquivadas sobre fatalidades em instalações de processamento. Uma análise forense digital realizada posteriormente mostrou que essas pesquisas ocorreram durante a noite, quando Ana trabalhava no turno da madrugada. Stefan também acessou a conta de e-mail profissional de Ana sem autorização, lendo a correspondência entre ela e a gerência da instalação sobre os próximos cronogramas de inspeção. Ele anotou quais tarefas exigiam que ela trabalhasse sozinha em zonas de contenção e quais envolviam coordenação em equipe. Ana continuou sem saber das atividades de Stefan. Ela continuou trabalhando em seu turno designado e manteve uma comunicação mínima com Stefan sobre sua programação diária. Ela disse a uma amiga que seu casamento parecia cada vez mais vazio, mas que não tinha energia para lidar com isso diretamente. A amiga lembrou que Ana disse que planejava esperar até que sua programação de trabalho se estabilizasse antes de iniciar conversas sérias sobre o futuro deles. Ana mencionou que se sentia exausta e esperava que um período de tensão reduzida pudesse esclarecer se a reconciliação ainda era possível. Stefan se encontrava com Julia com mais frequência à medida que a carga de trabalho de Ana se intensificava. Ele descreveu se sentir isolado e expressou frustração por Ana priorizar sua carreira em detrimento do relacionamento deles. Julia reforçou sua perspectiva e sugeriu que ele merecia alguém que valorizasse sua presença. Mais tarde, ela admitiu que a atenção de Stefan a fazia se sentir valorizada e que gostava do tempo que passavam juntos, sem considerar implicações mais amplas. Ela afirmou que nunca suspeitou que as intenções de Stefan fossem além do apoio emocional e da eventual dissolução de seu casamento. O planejamento de Stefan tornou-se metódico durante as semanas que se seguiram.
Ele identificou um composto químico específico usado nas instalações de Ana. Um agente corrosivo armazenado em recipientes selados, dentro de zonas de contenção restritas. Os protocolos de segurança exigiam que os inspetores usassem equipamentos de proteção ao acessar essas áreas. Mas Stefan descobriu, através dos e-mails de trabalho de Ana, que ocorriam falhas periódicas nos equipamentos. Vazamentos em máscaras respiratórias e danos em luvas foram relatados em memorandos internos. Esses incidentes raramente causavam ferimentos graves, pois a exposição era breve e os procedimentos de descontaminação eram ativados imediatamente. Stefan pesquisou os efeitos fisiológicos da exposição concentrada. A literatura médica indicava que a inalação dos vapores do composto causava dificuldade respiratória rápida, perda de consciência em poucos minutos e possível fatalidade se a intervenção fosse retardada. Ele observou que os relatórios de acidentes industriais atribuíam mortes semelhantes à falha do equipamento combinada com ventilação inadequada, e não à sabotagem deliberada. O padrão sugeria um cenário plausível. Ele precisava de acesso ao local de trabalho de Ana para implementar seu plano. Stefan visitou as instalações sob o pretexto de entregar itens de almoço esquecidos em 2 ocasiões. Os protocolos de segurança permitiam uma breve entrada na área de recepção, mas restringiam o acesso às zonas operacionais sem autorização prévia. Stefan observou o sistema de crachás que controlava os pontos de entrada e anotou a localização das câmeras de vigilância. Ele determinou que o acesso direto continuava impraticável sem acionar os alertas de segurança. Em vez disso, Stefan se concentrou no equipamento de proteção individual de Ana. Ela guardava seu respirador, luvas e óculos de segurança em um armário dentro do apartamento deles. Os regulamentos das instalações exigiam que os funcionários inspecionassem seus equipamentos antes de cada turno, mas Ana admitiu a Stefan que muitas vezes pulava as verificações detalhadas quando os horários estavam apertados. Stefan esperou por uma noite em que Ana trabalhasse no turno da noite. Ele removeu o respirador dela do armário e examinou o mecanismo de vedação. Usando uma faca de precisão, ele fez um furo quase invisível ao longo da junta de silicone, que formava a barreira hermética entre a máscara e o rosto dela. O dano era mínimo, mas suficiente. Em condições normais, a falha permitiria que pequenas quantidades de ar externo entrassem na máscara. Em um ambiente químico de alta concentração, a brecha permitiria a infiltração de vapor. Stefan devolveu o respirador ao seu local de armazenamento e garantiu que não houvesse sinais visíveis de adulteração. Ele jogou a faca em uma lixeira pública a 2 quarteirões do prédio deles. A próxima tarefa de Ana envolvia a inspeção individual de uma zona de contenção programada para atualizações de equipamentos. A instalação havia reduzido temporariamente o pessoal nessa seção para acomodar as obras de renovação. Ana mencionou a tarefa a Stefan durante o jantar, observando que esperava terminar rapidamente porque a zona estava vazia de materiais ativos. Stefan perguntou se ela se sentia confortável trabalhando sozinha. Ana descartou sua preocupação e afirmou que havia realizado inspeções semelhantes dezenas de vezes sem incidentes. Na manhã da inspeção, Stefan saiu para o trabalho no horário habitual. Ana partiu 30 minutos depois. Ela chegou às instalações, registrou-se na recepção e seguiu para o armário de equipamentos para pegar seu equipamento de proteção. As imagens de vigilância mostraram que ela entrou na zona de contenção às 9h42 da manhã. O sistema de ventilação da zona operava com capacidade reduzida devido à manutenção em andamento, um detalhe sobre o qual Ana havia sido informada, mas considerou administrável, dada a ausência de processamento químico ativo.
Ana começou sua rotina de inspeção, verificando medidores de pressão, examinando a integridade dos tanques de armazenamento e documentando os números de série dos equipamentos. Aproximadamente 18 minutos após o início do trabalho, as concentrações residuais de vapor na zona aumentaram devido a uma válvula de exaustão com defeito que não havia sido sinalizada durante as verificações pré-inspeção. O vapor permaneceu abaixo dos limites perigosos para trabalhadores usando respiradores devidamente vedados. No entanto, a máscara comprometida de Ana permitiu uma infiltração contínua de baixo nível. Ela apresentou os primeiros sintomas em poucos minutos. Tonturas, distorção visual e dificuldade respiratória se desenvolveram rapidamente. Ana tentou sair da zona de contenção, mas a desorientação a impediu de localizar o painel de liberação de emergência. Ela desmaiou perto do centro da sala. O sistema de monitoramento automatizado da instalação detectou qualidade do ar anormal e acionou um alarme. A equipe de resposta a emergências entrou na zona 12 minutos após o alerta. Ana estava inconsciente quando os socorristas chegaram até ela. Eles administraram oxigênio e iniciaram os procedimentos de descontaminação antes de transportá-la para o hospital mais próximo. A equipe médica tentou reanimá-la, mas declarou seu óbito 90 minutos após a chegada. O médico assistente atribuiu a causa à exposição química aguda, combinada com falha do equipamento. Os registros do hospital indicaram a vedação comprometida do respirador como o principal fator que permitiu a inalação letal do vapor. A administração da instalação entrou em contato com Stefan em seu local de trabalho. Ele chegou ao hospital e foi acompanhado a uma sala de consulta privada, onde um supervisor explicou as circunstâncias. A reação de Stefan parecia consistente com choque. Ele fez várias perguntas sobre a linha do tempo, a falha do equipamento e se Ana havia sofrido. O supervisor forneceu detalhes limitados, aguardando uma investigação interna completa. Stefan pediu um tempo sozinho e ficou sentado em silêncio na sala de consulta por 20 minutos antes de sair. O corpo de Ana foi liberado para Stefan 3 dias após sua morte. A investigação interna da instituição concluiu que o mau funcionamento do equipamento, combinado com a ventilação reduzida, criou condições perigosas. Os inspetores observaram que a vedação do respirador estava comprometida, mas atribuíram isso ao desgaste normal, consistente com o uso prolongado. Nenhuma evidência sugeriu adulteração deliberada. A morte foi classificada como um acidente industrial resultante de falhas sistêmicas de segurança e não de negligência individual. Stefan coordenou os preparativos do funeral com a mãe de Ana, Margaret Hoffmann, que viajou de Lübeck para Hamburgo ao receber a notificação. Margaret manteve contato limitado com a filha durante o casamento, uma distância que Ana atribuiu ao desconforto de Stefan com o envolvimento da família extensa. Margaret disse posteriormente aos investigadores que Stefan parecia cooperativo durante as discussões de planejamento, mas emocionalmente distante. Ele delegou a maioria das decisões a ela e deu poucas sugestões sobre os detalhes do serviço ou preferências de sepultamento. O funeral foi realizado em um cemitério no distrito de Ohlsdorf, em Hamburgo, em uma tarde nublada. Aproximadamente 40 pessoas compareceram, incluindo colegas de trabalho de Ana, ex-colegas de faculdade e parentes distantes. Stefan ficou perto do caixão durante todo o serviço, com uma expressão fixa e distante. Margaret se posicionou ao lado dele, ocasionalmente colocando a mão em seu ombro. Testemunhas descreveram Stefan como subjugado, mas composto, sem mostrar sinais visíveis de colapso emocional. Durante o enterro, quando o caixão foi baixado para o solo, Stefan deu um passo à frente e colocou a mão sobre a superfície de madeira polida.
Ele permaneceu imóvel por vários segundos antes de recuar. Margaret o abraçou, e ele se inclinou brevemente para ela antes de se afastar. Uma colega de Anna, que participou do serviço, gravou esse momento em seu celular, com a intenção de preservar a cerimônia para os familiares que não puderam comparecer. A reunião se dispersou gradualmente após o enterro. Os enlutados ofereceram condolências a Stefan e Margaret antes de partirem. Stefan permaneceu perto do túmulo, aceitando apertos de mão e breves expressões de simpatia. Margaret percebeu que ele verificava seu celular repetidamente durante essas conversas, mas presumiu que ele estivesse lidando com notificações relacionadas a questões administrativas. 2 minutos depois que os últimos participantes partiram em direção ao estacionamento, Stefan caminhou em direção ao portão leste do cemitério. Outra pessoa enlutada, atrasada enquanto procurava as chaves do carro, por acaso olhou para trás em direção ao túmulo. Ela observou Stefan ao lado de uma mulher que não reconheceu. A mulher era mais jovem, vestida com roupas escuras, mas não com trajes fúnebres. Stefan e a mulher conversaram brevemente. A observadora notou que a postura de Stefan relaxou visivelmente. Ele sorriu e depois riu de algo que a mulher disse. Eles caminharam juntos em direção a um veículo estacionado ao longo da estrada periférica. A observadora achou a interação chocante, dado o contexto. Ela mencionou isso a outra participante durante a viagem de volta à cidade, descrevendo a mudança de comportamento de Stefan como perturbadora. A segunda participante sugeriu que o luto se manifestava de maneira diferente para cada pessoa, e que esse julgamento parecia prematuro. No entanto, a observadora continuou incomodada e mais tarde mencionou o incidente à mãe de Anna durante uma ligação telefônica de acompanhamento. Margaret inicialmente descartou o relato como uma interpretação errônea. Ela entrou em contato com Stefan para perguntar se ele precisava de apoio ou assistência adicional para cuidar dos assuntos de Anna. Stefan respondeu que estava lidando com a situação adequadamente e agradeceu sua preocupação. Ele não mencionou ter encontrado ninguém no cemitério. Margaret deixou o assunto de lado, mas questionou-se em particular se Stefan havia ocultado aspectos de sua vida de Anna. 5 dias após o funeral, Stefan apresentou um pedido de indenização à seguradora que administrava a apólice de trabalho de Anna. O pedido incluía uma cópia autenticada da certidão de óbito, relatórios de incidentes da instituição e documentação de verificação do beneficiário. A seguradora processou o pedido de acordo com os protocolos padrão. O valor do pagamento ultrapassou 200 mil euros. Os fundos foram transferidos para a conta bancária pessoal de Stefan dentro de 72 horas após a aprovação do pedido. Stefan imediatamente iniciou uma transferência secundária, movendo 160 mil euros para uma conta registrada em nome de Julia Schneider. Os registros bancários mostraram posteriormente que a transação ocorreu às 11h15 da manhã de uma terça-feira. Stefan enviou uma mensagem de texto para Julia 30 minutos depois, informando que os preparativos estavam finalizados e que eles poderiam prosseguir com os planos discutidos. Julia respondeu confirmando o recebimento e expressando alívio por terem sido evitadas complicações. A unidade de detecção de fraudes da companhia de seguros sinalizou a transação durante procedimentos de auditoria de rotina. Grandes pagamentos seguidos de transferências externas rápidas acionaram protocolos de revisão automáticos. Um analista observou que o titular da conta destinatária não tinha nenhuma relação documentada com o falecido ou com o segurado. A companhia encaminhou o resumo do caso para a Divisão de Crimes Financeiros de Hamburgo para uma avaliação preliminar. O detetive Klaus Richter recebeu o arquivo em uma quinta-feira à tarde. Ele revisou o cronograma da transação,
Observou a velocidade incomum da transferência e solicitou os registros de emprego de Stefan Weber e Anna Hoffmann. As verificações iniciais revelaram que Julia Schneider trabalhava no distrito farmacêutico de Hamburgo, mas não tinha nenhuma conexão aparente com as redes profissionais ou pessoais de Anna. Richter sinalizou o caso para uma investigação mais aprofundada e agendou entrevistas com Stefan e o administrador de sinistros da seguradora. O detetive Klaus Richter começou sua investigação examinando as atividades financeiras de Stefan Weber durante os 6 meses anteriores à morte de Anna Hoffmann. Os registros bancários mostravam padrões de gastos consistentes, alinhados com uma renda modesta. No entanto, os saques em dinheiro aumentaram visivelmente a partir de 8 meses antes. Stefan sacava entre 200 e 400 euros por semana, valores que excediam suas despesas documentadas com aluguel, serviços públicos e mantimentos. Os saques ocorreram em vários caixas eletrônicos em Hamburgo, evitando o uso repetido da mesma máquina. Richter solicitou os registros do celular de Stefan através dos canais legais padrão. Os registros de chamadas revelaram comunicações frequentes com um número registrado em nome de Julia Schneider. O padrão de contato mostrou trocas diárias, começando aproximadamente 8 meses antes da morte de Anna, com durações de chamadas variando de breves contatos a conversas que excediam 30 minutos. Os metadados das mensagens de texto indicavam um alto volume de comunicação, embora o conteúdo permanecesse criptografado sob os protocolos padrão da operadora. Richter marcou uma entrevista com Stefan na sede da polícia no distrito de Stadtmitte, em Hamburgo. Stefan chegou acompanhado por um representante legal que ele havia contratado após a notificação da investigação. Durante a sessão gravada, Richter pediu a Stefan que explicasse a transferência do pagamento do seguro para Julia Schneider. Stefan afirmou que Julia era uma amiga próxima que lhe havia dado apoio emocional durante suas dificuldades conjugais. Ele alegou que a transferência representava o pagamento de empréstimos pessoais que Julia lhe concedeu quando ele enfrentou dificuldades financeiras temporárias. Richter solicitou a documentação desses empréstimos. Stefan não conseguiu fornecer acordos escritos, notas promissórias ou registros de transações que comprovassem sua alegação. Ele afirmou que os acordos eram informais e baseados na confiança mútua. Quando Richter perguntou por que o reembolso ocorreu imediatamente após o recebimento dos fundos do seguro, em vez de gradualmente ao longo do tempo, Stefan respondeu que queria resolver as obrigações pendentes rapidamente para evitar mais complicações durante seu processo de luto. Richter então questionou Stefan sobre a cronologia de seu relacionamento com Julia. Stefan afirmou que eles se conheceram por meio de conhecidos em comum aproximadamente 1 ano antes e desenvolveram uma amizade baseada em interesses comuns. Ele negou qualquer envolvimento romântico e caracterizou o relacionamento deles como puramente platônico. Richter anotou a resposta e passou para outros tópicos, perguntando a Stefan sobre o horário de trabalho de Anna, questões de segurança e se Stefan havia visitado o local de trabalho dela. Stefan confirmou que entregava itens para Anna ocasionalmente, mas afirmou que nunca acessou áreas restritas das instalações. A entrevista foi concluída sem admissões adicionais. O advogado de Stefan desaconselhou mais perguntas e Richter permitiu que eles fossem embora. No entanto, as suspeitas de Richter se intensificaram com base nas explicações vagas de Stefan e na ausência de evidências que corroborassem a narrativa do pagamento do empréstimo. Richter entrevistou Julia Schneider em seu apartamento. Ela parecia nervosa e hesitante ao responder perguntas sobre seu relacionamento com Stefan. Julia inicialmente alegou que eles eram conhecidos casuais, que ocasionalmente se encontravam para tomar café. Quando confrontada com registros telefônicos que mostravam comunicação diária,
Júlia revisou sua declaração. Ela admitiu que eles tinham um relacionamento amoroso, mas insistiu que o relacionamento só começou depois que Stefan se separou de Ana. Richter perguntou quando Júlia acreditava que Stefan se separou de sua esposa. Júlia afirmou que Stefan lhe disse que a separação ocorreu mais de um ano antes e que o processo de divórcio estava em andamento. Richter informou a Júlia que Stefan e Ana coabitaram continuamente até a morte de Ana e que não havia registros de separação ou divórcio nos registros municipais. A expressão de Júlia mudou de confusão para angústia. Ela afirmou que Stefan a enganou e que nunca teria continuado o relacionamento se soubesse a verdade. Richter perguntou sobre a transferência financeira. Júlia explicou que Stefan descreveu os fundos como sua parte de um acordo relacionado ao divórcio e que ele queria guardar o dinheiro na conta dela temporariamente enquanto finalizava a divisão de bens com Ana. Júlia alegou que pretendia devolver os fundos assim que Stefan desse instruções. Richter observou que Júlia não questionou por que Stefan precisava transferir uma quantia tão grande para a conta dela, em vez de mantê-la na sua própria conta. Após essas entrevistas, Richter ampliou sua investigação para incluir a atividade digital de Stefan. Ele obteve mandados para o computador pessoal e os dispositivos móveis de Stefan. A análise forense revelou entradas no histórico de pesquisa focadas em sintomas de exposição a produtos químicos, estudos de casos de acidentes industriais e procedimentos de reclamação de seguro. As pesquisas se intensificaram durante o mês anterior à morte de Ana. Os analistas também recuperaram guias do navegador excluídas relacionadas à integridade da vedação do respirador e métodos para criar danos indetectáveis ao equipamento. Richter solicitou acesso às instalações para examinar o equipamento de trabalho de Ana. Os inspetores de segurança mantiveram o respirador danificado como parte de sua análise interna. Richter transportou a máscara para um laboratório forense especializado em análise de materiais. Os técnicos examinaram a vedação sob ampliação e identificaram um furo inconsistente com os padrões normais de desgaste. O dano apresentava características de incisão deliberada, em vez de degradação por uso repetido. O relatório do laboratório concluiu que a brecha provavelmente foi criada usando um instrumento afiado aplicado com pressão controlada. O detetive Richter compilou as conclusões forenses e solicitou uma segunda entrevista com Stefan Weber. Essa sessão ocorreu na delegacia de polícia, com a presença do advogado de Stefan. Richter apresentou a análise do laboratório, mostrando danos deliberados ao selo do respirador de Ana. Ele explicou que o padrão de perfuração indicava adulteração intencional e não degradação do equipamento. Stefan afirmou que não tinha conhecimento das condições do respirador e sugeriu que os danos poderiam ter ocorrido no local de trabalho de Ana, devido ao manuseio incorreto por outros funcionários. Richter rebateu, apresentando o histórico de pesquisa de Stefan, especificamente as consultas relacionadas à integridade da vedação do respirador e aos sintomas de exposição a produtos químicos. Ele pediu a Stefan que explicasse por que pesquisou esses tópicos durante as semanas anteriores à morte de Ana. Stefan afirmou que estava preocupado com a segurança de Ana, dado seu ambiente de trabalho perigoso, e queria entender os riscos que ela enfrentava diariamente. Seu advogado interrompeu, dizendo que a pesquisa por si só não constituía prova de irregularidade e que a preocupação de Stefan com o bem-estar de sua esposa era natural. Richter mudou o foco para a transferência financeira. Ele observou que Stefan transferiu fundos para Júlia poucos dias após receber o pagamento do seguro e perguntou por que a transferência imediata era necessária se o relacionamento era platônico e o dinheiro representava o pagamento de um empréstimo. Stefan reiterou sua explicação anterior,
mas não conseguiu fornecer uma justificativa coerente para o momento da transferência. Seu advogado solicitou uma pausa para consultar seu cliente em particular. Quando a entrevista foi retomada, Stefan se recusou a responder a perguntas adicionais. Richter então entrou em contato com a enlutada que observou a interação de Stefan no cemitério. Ela concordou em fornecer uma declaração formal e apresentou a gravação de vídeo que havia feito durante o serviço fúnebre. As imagens mostravam o comportamento sombrio de Stefan durante toda a cerimônia. Richter solicitou a gravação completa, incluindo quaisquer segmentos capturados após o término do serviço oficial. A enlutada explicou que havia parado de gravar antes de sair, mas confirmou sua observação direta de Stefan, rindo com uma mulher não identificada minutos depois que os participantes partiram. Richter organizou uma série de fotos, incluindo a imagem de Julia Schneider entre várias pessoas semelhantes. A enlutada identificou Julia como a mulher que observou com Stefan no cemitério. Essa confirmação estabeleceu que Stefan se encontrou com sua amante imediatamente após o enterro de sua esposa, contradizendo sua alegação de que o relacionamento deles era platônico e que ele estava de luto pela perda de Anna. Richter obteve imagens de segurança das câmeras do perímetro do cemitério. As gravações mostravam Stefan caminhando em direção ao portão leste 2 minutos após a última pessoa que compareceu ao funeral ter saído. Julia apareceu de um veículo estacionado e se aproximou de Stefan. Os dois se abraçaram brevemente antes de conversarem. A linguagem corporal de Stefan relaxou visivelmente. Ele sorriu e depois riu em resposta a algo que Julia disse. Eles caminharam juntos até o veículo dela e saíram do cemitério. Com essas evidências consolidadas, Richter apresentou suas conclusões ao Ministério Público. O arquivo do caso incluía o respirador comprometido, a análise forense confirmando a adulteração deliberada, o histórico de pesquisa incriminador de Stefan, a rápida transferência financeira para sua parceira extraconjugal, o depoimento de testemunhas sobre o encontro no cemitério e as evidências em vídeo que contradiziam as alegações de Stefan de luto e amizade platônica. O promotor autorizou mandados de prisão para Stefan Weber e Julia Schneider. Os policiais prenderam Stefan em seu local de trabalho durante a manhã. Ele foi informado das acusações, incluindo homicídio, fraude de seguro e adulteração de provas. Stefan permaneceu em silêncio durante o transporte para o centro de detenção. Julia foi presa em seu apartamento naquela mesma tarde. Ela foi acusada de conspiração e cumplicidade após o fato por receber fundos, sabendo de sua origem criminosa. Durante o interrogatório sob custódia, Julia cooperou totalmente com os investigadores. Ela admitiu que Stefan a havia enganado sobre seu estado civil, mas afirmou que não tinha conhecimento das intenções dele em relação a Anna. Ela declarou que acreditava que o dinheiro do seguro era legítimo e que a explicação de Stefan sobre os fundos do acordo de divórcio parecia plausível. Julia concordou em testemunhar contra Stefan em troca de uma redução das acusações. O advogado de Stefan o aconselhou a não prestar depoimento. No entanto, confrontado com as evidências acumuladas, as conclusões forenses, os relatos das testemunhas e a cooperação de Julia, Stefan reconheceu que seu casamento estava fracassando e que buscava uma maneira de terminá-lo sem prejuízo financeiro. Ele admitiu ter pesquisado o ambiente de trabalho de Anna e compreendido os riscos associados à falha do equipamento. Ele negou ter danificado deliberadamente o respirador, mas não conseguiu explicar como a adulteração ocorreu se ele não era o responsável. Richter documentou a admissão parcial de Stefan e preparou o caso para julgamento. O julgamento começou no Tribunal Regional de Hamburgo 6 meses após a prisão de Stefan Weber.
Os promotores estruturaram sua apresentação cronologicamente, começando com as evidências do caso extraconjugal de Stefan e seus motivos financeiros. Eles apresentaram registros telefônicos que documentavam 8 meses de comunicação diária entre Stefan e Julia Schneider, contradizendo a alegação de Stefan de que se tratava de uma amizade platônica. O conteúdo das mensagens de texto recuperadas por meio de decodificação ordenada pelo tribunal revelou discussões sobre a insatisfação de Stefan com seu casamento e referências à apólice de seguro de vida substancial de Ana. A promotoria, então, apresentou a análise forense do respirador de Ana. O depoimento do especialista estabeleceu que a perfuração do selo era inconsistente com o desgaste normal e demonstrava características de incisão deliberada feita com um instrumento de precisão. O especialista forense explicou que o dano permitiria a infiltração de vapor químico em ambientes de alta concentração, permanecendo quase invisível durante uma inspeção casual. Este testemunho relacionou diretamente a falha do equipamento com sabotagem intencional. A atividade digital de Stefan constituiu o próximo componente probatório. Os promotores exibiram consultas de pesquisa do seu computador pessoal, incluindo pesquisas sobre sintomas de exposição a produtos químicos, estudos de casos de acidentes industriais e integridade da vedação do respirador. As pesquisas se concentraram no mês anterior à morte de Ana e demonstraram o interesse específico de Stefan em entender como a falha do equipamento poderia causar resultados fatais. Os promotores enfatizaram que essas pesquisas ocorreram durante as horas em que Ana trabalhava nos turnos da noite, sugerindo premeditação em vez de preocupação casual. Os registros financeiros mostraram a rápida transferência dos fundos do seguro para Julia Schneider poucos dias após a aprovação do pagamento. Os promotores argumentaram que essa transação revelava intenção criminosa compartilhada e demonstrava a ânsia de Stefan em garantir os rendimentos, em vez de usá-los para despesas legítimas ou mantê-los durante um período de luto. O depoimento de Julia, como testemunha colaboradora, corroborou que Stefan deturpou seu estado civil e a levou a acreditar que os fundos eram provenientes de um acordo de divórcio. As imagens do cemitério forneceram provas visuais convincentes que contradiziam a demonstração pública de luto de Stefan. A gravação mostrou a transformação de Stefan de um enlutado sombrio para um indivíduo relaxado, rindo com Julia minutos após a partida dos participantes. Os promotores apresentaram isso como prova de que Stefan sentiu alívio, em vez de tristeza, após a morte de Ana, consistente com alguém que havia orquestrado o resultado, em vez de sofrido uma perda inesperada. O advogado de defesa de Stefan argumentou que as provas circunstanciais não provavam, além de qualquer dúvida razoável, que Stefan tivesse adulterado o respirador. Ele sugeriu que o pessoal da instituição poderia ter danificado o equipamento por manuseio descuidado ou que a deterioração ocorreu naturalmente com o tempo. A defesa alegou que a pesquisa de Stefan refletia uma preocupação genuína com a segurança de Ana e não um plano para sua morte. Em relação à transferência financeira, o advogado sustentou que as decisões de Stefan após a morte de Ana, embora questionáveis em termos de timing, não constituíam prova de homicídio. A defesa não chamou Stefan para testemunhar, citando o risco de contra-interrogatório, dadas suas declarações anteriores inconsistentes aos investigadores. Essa decisão deixou as provas da acusação praticamente incontestáveis. O júri deliberou por 2 dias antes de retornar com um veredicto. Stefan Weber foi considerado culpado de homicídio, fraude de seguro e adulteração de provas. O tribunal determinou que a combinação de provas forenses, registros digitais, transações financeiras e depoimentos de testemunhas
estabeleceu sua culpa com certeza suficiente. Julia Schneider recebeu uma pena suspensa por acusações de cumplicidade após sua cooperação com os promotores e demonstrou desconhecimento sobre as intenções de Stefan em relação a Anna. Durante a sentença, o juiz observou vários fatores agravantes: a natureza calculada do planejamento, a exploração do ambiente de trabalho perigoso de Anna para disfarçar o assassinato como acidente industrial e a busca imediata de Stefan por benefícios financeiros. O juiz referiu-se ao comportamento de Stefan no cemitério como indicativo de ausência de remorso. Stefan Weber recebeu uma pena de prisão perpétua, com um período mínimo de 15 anos, antes de ser elegível para a liberdade condicional. A mãe de Anna Hoffman, Margarete, assistiu a todos os dias do julgamento. Após a sentença, ela fez uma declaração expressando alívio por ter sido feita justiça, mas reconhecendo que nenhum veredicto poderia trazer sua filha de volta. Ela descreveu Anna como dedicada ao seu trabalho e inconsciente do perigo dentro de sua própria casa. Margarete afirmou que esperava que o caso servisse de lembrete para que outras pessoas percebessem que a traição muitas vezes vem daqueles que estão mais próximos, escondidos atrás de rostos familiares. Stefan foi colocado em custódia imediatamente após a sentença e transferido para uma penitenciária fora de Hamburgo. Julia Schneider mudou-se para outra cidade e cortou todo o contato com pessoas ligadas ao caso. A fábrica onde Anna trabalhava implementou protocolos aprimorados de inspeção de equipamentos e sistemas obrigatórios de acompanhamento para entradas em zonas de alto risco, mudanças destinadas a evitar tragédias semelhantes independentemente da causa.